Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é um espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. Então, aqui a sua história também importa. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse café com muito conteúdo e muito significado. E antes de nós conversarmos, gostaria de agradecer meus parceiros, que sem eles não seria possível esse projeto acontecer. Então, a CP Marketing Digital, que é responsável por todo esse estúdio e toda a produção do podcast que vocês estão vendo aí desse outro lado. Então, para quem deseja se destacar no mercado digital, é uma empresa que é completa. Então, tem social media, tráfego pago, tem um estúdio de podcast para você que quer ter um local de fala. Então, para você que tem esse desejo, procura eles. O Instagram deles está na descrição, o link da consultoria também. E os meus parceiros, que tá sempre comigo no consultório, na minha rotina, no meu dia a dia, que é a Go Coffee do Los Andes, e aqui também não seria diferente. E, sem mais delongas, hoje trouxe uma pessoa muito especial para mim, uma amiga, uma parceira de caminhada que eu admiro, assim, demais mesmo. Tem uma história linda aí, tem muito a contribuir na vida de vocês também. Então, é muito bom poder receber ela aqui e que ela possa inspirar outras vidas também, né? Dentro e fora da nutrição. Ela é nutricionista esportiva, é formada desde 2023, já é pós-graduada em hipertrofia, emagrecimento e estética corporal. Mas muito mais do que esses títulos que eu falei aqui, ela tem uma visão muito diferente da nutrição, que casa muito com o que eu acredito também, né? E ela tem um olhar leve, um olhar estratégico, que transforma vidas realmente com propósito, de uma forma simples, de uma forma prática. Então, ela é aquela profissional que realmente não traz só a dieta, né? Ela cria experiências. Então, é um prazer receber você aqui, Maria Carolina. Seja muito bem-vinda! Fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse projeto com um propósito. Sim. Né? Então, fico muito feliz pelo convite, agradeço. E eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Obrigada. Acho que você está conseguindo captar todo o sucesso que, assim, Deus já decretou na sua vida. Amém. E que Ele continue te abençoando cada vez mais. Amém. Fico muito feliz de estar aqui participando de mais um episódio do Podcoff com propósito. E vai ser uma experiência, se Deus quiser, surreal. Amém. E espero compartilhar muito da minha vivência, tanto pessoal quanto profissional aqui, para a gente conectar com pessoas e impactar vidas. Isso, esse é o intuito do Podcoff. Então, receber pessoas que caminham nesse mesmo propósito mesmo de impactar vidas, transformar vidas, é muito bom. Então, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada, fico muito feliz. Obrigada. Maria, muito bom ter você aqui. Bom, pra gente iniciar, fala pra gente quem que é a Maria Carolina fora da nutrição. Eita, Eita. Eu acho que é algo, assim, muito difícil e fácil ao mesmo tempo. Depende do ponto de vista. Mas a Maria Carolina fora do consultório, ela é uma pessoa normal, humana, cheia de sonhos, cheia de propósitos. É uma pessoa que consegue tirar de tudo que acontece na vida dela, um conhecimento. Então, é aquele verdadeiro lema que a gente leva. Todo o processo, ele vem com um propósito junto. Sim. E eu sou uma pessoa que vive a nutrição na minha vida pessoal. Carrego comigo todos os dias esse meu lado profissional. Não tem como nem... Não tem desencolar, nem como né? eu falar assim, como é a Maria Carolina fora ali da nutrição. Ela não existe. A Maria Carolina uma só, né? vive a nutrição. A nutrição, ela não é somente a minha profissão. Mas eu vivo ela, né? Respira todos os dias. Com certeza. E sou essa pessoa sonhadora que vive, que sabe tirar de tudo que acontece na vida dela conhecimento, proveitos. Uma pessoa que acredita fielmente que a nutrição ela é capaz de mudar vidas, impactar vidas. Sim. Não somente a dos outros, mas a nossa também. Sim. Muito bom. Linda. Maria, e qual que foi, por falar em nutrição, né? Qual que foi o momento, assim, que você percebeu que você queria fazer nutrição? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Olha, eu sempre fui muito apaixonada por esse mundo da saúde. Mundo dos esportes. Mas a decisão, ela veio mesmo quando eu perdi a minha mãe. Que foi quando eu realmente tive aquele impacto de como a nossa saúde, ela pode contribuir com o nosso futuro. Então,
Hoje, eu falo que a minha formação, ela veio com o propósito de querer mudar o meu estilo de vida e impactar a saúde das pessoas, trazendo, além da estética, a saúde também. Então, veio disso. Sim. Esse é o meu lema maior, a saúde. Então... Pra muito além do... O estético, ele acaba que vem por consequência, né? Sim, é o que eu sempre falo no consultório. Toda vez que eu recebo um paciente no consultório, eu falo que, além da estética, a saúde, ela vem em primeiro lugar. Então, a estética, ela é uma consequência do que a gente faz todos os dias. Do que a gente segue ali como rotina, a disciplina, a constância do que a gente tem. É tudo resultado do que a gente faz diariamente. São as pequenas coisas diárias, né? Eu sempre falo isso em consultório também. Às vezes o paciente chega, nossa, quero emagrecer 10 quilos. Peraí, a meta, ela não tem que ser isso, nossa, todos os dias. Tem que emagrecer 10... Não, todos os dias tem que fazer o quê? Beber sua água, comer ali sua fruta, sua verdura, não é? É as pequenas coisas que vão levar, porque se vem com essa ansiedade do resultado logo de cara, não vai ter como. A pessoa vai se frustrar, né? E é aquela coisa, o resultado, ele não vem somente com a motivação. Sim, o que faz você ter resultado é a constância. É o todo dia. É ali, mesmo fazer sem querer, mesmo estando com preguiça. Se for depender de motivação, ixi. Nossa, eu acho que, assim, a gente não chegaria nem aos pés dos nossos resultados. Porque motivação, a gente não nasce com ela, a gente cria. E essa motivação, ela é criada a partir do que você se planeja ali ao longo do dia. Sim. Da sua constância com os resultados e tudo. Então, assim, quanto mais você cria, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você cresce, mais motivação você gera. Então, é isso que você consegue impactar. Então, é isso que você consegue captar ali para o seu crescimento. Não só o físico, mas pessoal também, né? E vem muito da mentalidade também, né? Do que você acredita, do que você... Da energia que você coloca naquilo. Porque tem dias que a gente vai acordar mal. Tem dia que eu acordo ruim, assim, eu falo, não, sai pra lá, ó. Vamos! Eu acho animação. Que, assim, a vida real, atrás dos bastidores, ela existe. Assim, não é todos os dias que a gente acorda motivada. Isso eu falo pra todo mundo. Nem sempre, hoje... Assim, a gente tem a internet que consegue esconder muitas coisas, né? Então, muito mesmo. Às vezes, as pessoas, elas se inspiram nas outras como se a nossa vida fosse... Perfeita. Flores, tudo são flores. Mas não, gente, por trás dos bastidores tem uma pessoa que tem sentimento, real. Tem uma pessoa que é real, tem um ser humano ali que ela consegue sentir tudo, assim como as outras pessoas. É um ser humano normal, assim como as outras pessoas. Sim. Rede social, a gente só mostra aquilo que a gente quer, né? Ninguém vai mostrar. É raro a pessoa que vai lá e mostra, ó, hoje deu tudo errado. Sim. Perrengue aqui, ó, não fui treinar, deu errado. Não é. E a vida real, ela tá acontecendo por trás. E tá tudo bem também. Tá tudo bem, não seguir todos os dias ali 100%, mas o que vale é retornar, a constância. Voltar, não é chutar o balde, né? Sim. Ixi, é o que e a gente aquela mais coisa, fala. A gente não... Mesmo que a gente tenha recaídas, a gente não volta a um estaca zero. Sim. A gente recomeça. Sempre há tempo. E todo recomeço, você volta muito mais forte do que antes. Então, você acaba sendo fortalecida por aquele... Nesse processo, né? Por aquele processo. Com certeza. Tem um propósito, né? Todas as coisas. Sim. Eu acredito muito nisso. E é muito bom, Maria, ouvir sua história, assim, né? Com relação à nutrição, porque cada uma tem uma história, né? Nossa, eu entrei na nutrição por conta disso. Você foi um caso ali, né? Sua mãe, saúde, né? Eu tenho a minha história também. E é muito bom a gente ouvir isso e ver que a gente tem uma mesma linha ali. Acaba que no final é o mesmo propósito, né? De impactar vidas. Sim. Acima de tudo, né? Hoje em dia a gente tem que olhar para o lado da saúde. A gente hoje, sem saúde, não somos ninguém. Sim. Então, em primeiro lugar, sempre vai ser o nosso bem-estar físico, o bem-estar emocional. De nada adianta a gente focar muito na estética se o nosso emocional ele não está interligado com o nosso físico. Então, a gente precisa olhar pelos dois lados, por ambos os lados, né?
E focar no que realmente nos acrescenta. Uhum. Não é ficar bitolado somente a um acontecimento, a um objetivo só. Uhum. É a questão do exercício físico também, ela entra nisso, né? Assim, às vezes... Ixi, quantas vezes? Treinar só por, esparecer a cabeça. Corrida tem muito disso, né? Você que tá correndo aí. Nossa, você tocou no ponto-chave, assim. Inclusive... Terapia! Com Terapia! certeza. Gente, eu falo que se todo mundo tivesse a experiência da vivência ali, do momento da corrida... Caramba! Eu acho E que... entender, né? Não, a sensação de liberdade, é você realmente sair do seu conforto. Uhum. É assim, a endorfina que a corrida te proporciona. O sentimento ali é De superação, né? indescritível. Conseguir. Porque é você lutando contra a sua própria mente a todo minuto da corrida. É mais mental, né? Então é superação. A cada quilômetro ali, por mais que você sabe que você vai chegar na linha de chegada, você se supera. Sim. E aí esse sentimento de superação te traz motivação. E você fala, eu não conseguiria acreditar em mim se não fosse isso. Isso Se vai não te fosse fortalecendo em várias outras coisas, esse né? processo. Então você passa a confiar que, por mais que seja difícil o caminho, por mais que você tenha subida e descida, a linha de chegada, ela tá logo à frente. Uhum. E, assim, é você se realmente superar. É enxergar que a corrida, ela é além do somente correr ali na rua e tudo, pelo esporte. Aham. É algo muito mais mental e te traz uma confiança, né? Nossa, total, completamente. Eu falo que a corrida é o meu hobby. Aham. A musculação em primeiro lugar, Aham. com certeza, mas a corrida é assim, Sim. tá... E a questão da musculação também é muito de saúde, né? Não, às vezes... O estético, ele vem por consequência, mas eu falo sempre assim... Imagina um dia, você, sei lá... Você precisa passar por um processo cirúrgico, você precisa ficar de repouso. E aí? Como é que você vai estar se recuperando ali? Sim. Você tem músculos ou não? Sim. Músculo é proteção, né? Envelhecimento. Quando você estiver mais velho, você vai ficar dependendo dos outros ou você vai estar fortalecido? A gente vê a diferença hoje, né? Da pessoa que teve uma vida ativa e da pessoa que não teve uma vida ativa. Com Totalmente certeza. dependente de outras pessoas, não consegue levantar e descer da cama. Então, assim, é algo que é a longo prazo, que as pessoas não veem, mas que é importante. Sim. A musculação, ela não é somente definição, não é somente a estética ali. Musculação te proporciona saúde. Músculo não é só definição. Sim. Músculo é proteção. Então, a gente depende dele pra gente ter uma boa qualidade de vida. Igual você falou, o envelhecimento saudável. Hoje, as pessoas estão muito nessa área da musculação pelo bem-estar. Sim. Né? Mesmo a gente tendo ali as pessoas falando que não gosta de musculação e tudo, mas pelo menos... A resistência é muito grande ainda, né? Nossa Senhora! Não gosto. Eu recebo muito paciente no consultório também falando, eu não gosto de treinar, mas nem tudo a gente faz só o que a gente gosta. Então, a gente tem que fazer pela necessidade. E aí, a musculação, qualquer esporte da área que envolve resistência, que envolve força ali, né? Superação também. Acrescenta muitos anos de vida aí pela frente. Sim, é o que eu costumo falar pros pacientes que chegam, não, odeio musculação, não gosto. Falei, não, peraí. Vamos trabalhar então com uma coisa que você gosta e com uma coisa que você precisa. Gosta de correr? Beleza, corre. Mas vamos fazer a musculação que você vai precisar também? Vamos aí une as duas né, coisas. A gente acha o meio do caminho ali e aí a pessoa fica feliz. E aí vai. Pra tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. E é aquela coisa. A gente começa não gostando. Mas a partir do momento que a gente vê resultado, que a gente vai vendo que nosso esforço está sendo compensado e tudo. Gente, não tem como você parar ali e falar, não, agora eu vou tentar manter sem a musculação, sem a atividade física. Impossível. Sim, não tem como. Então, não tem como desver depois que você já viveu. Sim. Você sente falta. E vicia, gente, vicia. Pra quem real. Tá entrando nesse mundo agora, eu falo que eu comecei a treinar com 12 anos de idade. Caramba! Muito cedo. Muito cedo. E a minha mãe sempre gostou de treinar também. Então, eu já puxei tinha esse lado de esportivo vida dela. Legal. E aí, desde os 12 anos de idade, eu comecei a ir pra academia com a minha prima. Não era a mesma coisa que é hoje, né? Hoje é completamente diferente.
Mas eu sempre fui muito interessada no esporte. Uhum. E, assim, começou muito cedo. E aí, a minha experiência com a atividade física, ela vem há mais de 10 anos. Eu tenho. Então... Quem olha não imagina, né? Fala, meu Deus, como Maria conseguiu aqui chegar. É Aí uma as caminhada longa, Sim. não é de hoje. E aí, as pessoas até me falam, nossa, quanto tempo você demorou pra chegar nesse corpo que você tem hoje? E assim, eu falo, olha, eu comecei a treinar muito nova. Então, basicamente, de treino mesmo, que eu estou dentro do ambiente da academia, tem aproximadamente 10 anos. Aí fala, nossa, então vou demorar isso tudo pra chegar no meu objetivo. Eu falo, não necessariamente, calma. Cada um tem o seu. Que eu comecei a treinar pesado mesmo, que eu comecei a focar realmente na alimentação, na minha estética e tudo, foi desde quando eu comecei a faculdade. Uhum. Então, a partir do momento que eu comecei o meu curso de nutrição, lá eu comecei ali naquele momento realmente eu já mudei de vida. Né? Eu já me direcionei realmente ao estilo de vida que eu queria e ao que eu vivo hoje, né? Então, quem me acompanha nas redes sociais sabe que diariamente estou ali naquele ambiente. Às vezes eu posto na corrida também, né? Então, essa é a minha vida, é a minha vivência. Não tem como eu falar, você faz isso por obrigação. Não, gente, eu faço porque eu realmente amo. É isso. Então, eu falo com a boca cheia. É estilo de vida, né? Sim. E aí, entra a questão das pessoas se conectarem comigo pelo que eu vivo. Por conta disso. Então, eu prego o que eu vivo. Se você ensina e fala pra fazer, você também faz. Sim. É isso. Eu não posso levar em consideração, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, isso não dá. Não dá mesmo. Então, como que a pessoa vai se inspirar, se vai se conectar com o profissional que ela está escolhendo ali, se eu não estou vivendo o que eu estou pregando pra ela? Eu falo muito isso. É impossível. É aquela coisa, as pessoas se conectam com o que ela quer, com o propósito dela. Então, se ela se conectou comigo, é porque ela enxergou em mim... De alguma forma, ela viu isso, né? Sim, ela enxergou em mim... Quero viver também o que ela vive. Algo que eu vivo, mas que ela almeja ali alcançar. Viver também. Entende? Então, é isso. Perfeito. Mari, e teve algum momento, assim, muito marcante na sua trajetória que você olhou e falou assim... Que você falou, é isso que eu quero entregar pro mundo, é isso aqui que eu quero fazer. Teve um momento específico? Sim. Qual que foi? Inclusive, você vai lembrar. Na época da faculdade ainda, eu tava no meu último estágio da faculdade. Eu tive a honra de atender um paciente em um leito de UTI. E esse paciente foi um paciente muito especial. Agregou muita coisa na minha vida, muito conhecimento. E eu abracei a oportunidade. Foi quando ele virou pra minha supervisora e falou assim que eu tinha conseguido iluminar a vida dele de uma forma muito simples. Só perguntando se ele estava bem, se ele precisava de algum auxílio meu e que eu estaria ali à disposição para ajudar ele no que era preciso. E foi uma conexão, assim, muito forte com o paciente. E a gente estava em época, se eu não me engano, em época de pandemia. Foi. Eu lembro disso. E aí, toda paramentada, só mostrava basicamente o meu olho. Nossa, a máscara. Sim, toda ali com os paramentos, né? E aí, eu consegui, assim, através da conexão, do cuidado ali, impactar a vida daquele paciente. E foi a partir desse momento que eu falei, gente, é isso que eu quero. Obrigado, Deus, por isso. Impactar vidas através do cuidado, da escuta, do acolhimento. E aí foi quando eu decidi realmente me enfiar, mergulhar nesse mundo da nutrição e longevidade, da estética, da saúde, do emagrecimento. E tô aqui. Isso é um diferencial, né, Maria? É algo que eu sempre falo, essa questão do acolhimento, do cuidado do ser humano. Isso é um diferencial e, assim, é algo tão simples, tão básico, mas que faz toda a diferença. Né? Eu costumo falar, não é só um plano alimentar. E eu vejo que pra você também é isso, né? Pra muito além. Com certeza. Muito além. Com certeza. A consulta ali é um momento de escuta, né? Sim. Às vezes, a pessoa, ela chega indo direto ao ponto. Eu quero isso, isso, isso. Calma espera. Aí. Vamos por partes. Como que está hoje você? Como você se sente para alcançar os seus objetivos?
a sua saúde mental, ela está te favorecendo ou ela te desfavorece? Qual o ambiente que você está inserido? Exatamente. Ele te favorece ou ele te... Exatamente. Então, assim, a gente não passa só o plano alimentar. Ai. O plano alimentar ali, você vai ter e tudo, assim, para ter uma orientação, um guia, né, alimentar. Mas... É uma ferramenta, né? Sim. Que é necessária. Sim. Só que é algo que é básico também. E as outras coisas que são importantes, né? Sim. E aí a gente vai fazer aquela anamnese toda completa, investigar o passado, a rotina alimentar, como que tá a saúde O intestinal, olhar mental. 360, né? Exato. Então, assim, não é só uma consulta, é uma experiência que você vai ter Completa. em um acompanhamento nutricional. E é o que eu sempre falo, o acompanhamento nutricional, ele é muito mais importante do que somente a consulta nutricional. Sim. Uhum. Então, não vai... Não é um mês que vai resolver. Não. Não mesmo. Primeiro mês é um mês de adaptação. Organização, planejamento, alinhamento, lead, né? Sim. O que você quer? Vamos organizar aqui. Às vezes a rotina tá um caos. A gente vai lá e ajuda a organizar aquilo para começar. É igual o exemplo que eu sempre gosto de dar. Você não começa a construção de um prédio pela metade. Sim. Primeiro você molda a base. Primeiro você melhora a base, vê o que precisa ser aperfeiçoado, para depois você ir construindo o restante. Então, não tem segredo. Sim. Não adianta a gente pular etapas. Sim. E às vezes, eu ia até comentar isso com você, porque acredito que no seu consultório deve vir assim também. Muito do imediatismo, né? Precisa emagrecer 20 quilos. A pessoa passou uma vida inteira tendo um estilo de vida... 27 anos, 30 anos. E agora ela quer mudar. Aí só que ela quer pra ontem, né? Uhum. Acontece isso? Ixi, demais. Tanto é que E tem aí, até... como é que você faz? Tanto é que tem até um quadrozinho assim atrás da minha cadeira que fala: direção é mais importante do que velocidade. Pronto. Então, acho que isso já tem a explicação exata ali. Não adianta você querer pular etapas ali se você não está moldando a base para conseguir alcançar o seu resultado. É impossível. Você pode até alcançar, de fato. Uhum. Mas se você vai conseguir sustentar, é outra história. É outra história, exato. Entendeu? Aí entra a questão polêmica, né? Das canetas e tudo mais. Então, assim, é um trabalho que... Eu acredito sempre no trabalho em conjunto, né? Sim. Então, assim, só que a gente precisa ter uma construção de mentalidade. É muito importante o nosso trabalho como nutricionista construir isso. Porque, beleza, a pessoa vai emagrecer. E aí? Ela vai conseguir sustentar depois? Como que vai ficar, né? Exato. A gente não tem que pensar só no momento. Sim. O que a gente molda hoje, o que a gente muda hoje é pro resto da vida, né? Então, a gente consegue o quanto antes ir moldando esses processos. E eu vejo hoje muita gente nessa era do imediatismo, assim, como você falou, das canetas. Elas vieram com o intuito de tentar ajudar e as pessoas acabam levando essa parte como... A única solução, né? Exato. E aí, a rapidez pelo resultado acaba não suportando ali, não conseguindo sustentar, e tem a decadência, e desanima. E aí, vira aquele bolo de neve, né? Uhum. Então... Aí entra questões emocionais. E por do aí sentimento vai. de fracasso. Exato. E isso gera desmotivação. Sim. Com certeza. É impossível a pessoa sustentar um estilo de vida que ela não aprendeu, que ela não mudou o comportamento dela, né? Porque se não muda a mentalidade, não adianta nada. Não. E a partir do Não adianta momento... cirurgia, não adianta bariatra. Nada, não nada. O comportamento, acima de tudo, é o que vai moldar toda a estrutura ali do seu acompanhamento. Com certeza. Não tem outro caminho. Não. E essa parte do comportamento é algo que eu gosto muito. E, assim, é em todo tipo de objetivo, de caso, de paciente. É o paciente que tem o objetivo de ficar mais forte. É o paciente que quer emagrecer. Tudo tem que trabalhar isso. Sim. Inclusive... É a base. Assim quando o paciente retorna ao consultório para a segunda consulta dele, eu sempre pergunto: como está a sua percepção de dieta e se ela está encaixada junto com o seu objetivo? Pronto. Porque se a percepção dele, o comportamento dele mediante aos alimentos que estão disponíveis ali, a oferta, né, que ele tem ao longo do dia ali, se ele não mudou a percepção dele frente a esses alimentos, se
ele não conseguiu ter o não como parte do vocabulário dele, aí eu já vejo que o comportamento ainda está resistente. Aí é onde eu preciso trabalhar a nutrição comportamental. Por quê? Não adianta eu não pular essa etapa do comportamento e ir já direto ao objetivo dele, porque eu sei que o paciente não vai ter adesão. Não vai conseguir fazer, Não vai né? conseguir fazer. Não adianta a dieta perfeita. Vai gerar frustração. O paciente vai desanimar. E aí, no final de tudo, ele vai falar, não gostei do nutricionista. Mas no final, a gente sabe e reconhece que faltou um pouquinho de... Sim. Como que fala? Discernimento ali naquele ponto do comportamento. Sim. Então, eu moldo essa base primeiro para depois a gente ir aperfeiçoando. Só que, claro, a gente já trabalha junto com a meta para o paciente se sentir motivado, né? Sim. Mas a gente não deixa de lado esse lado comportamental. Sim, é necessário ter um direcionamento. E essa questão de meta que você trouxe é muito importante, porque a gente só consegue atingir uma meta quando a gente faz não só um compromisso com a gente, mas com a outra pessoa também. É por isso que dá muito certo a nutricionista e personal, né? Tava falando sobre isso. Você faz um compromisso público ali, né? Sim. Você se compromete com uma outra pessoa. Às vezes você sozinha, a sua mente vai te sabotar o tempo inteiro. Então você tem que lidar com a sua mente todos os dias. Sim. E aí, quando você tá sozinho, é muito mais difícil. E quando seu ambiente não é favorável, é muito mais difícil. Eu vivo hoje num ambiente... Minha casa não é favorável, não. Pensa que é nutricionista, né? Não, flores. Vai lá na mesa lá em casa. Oposto. Não, a gente tem que lidar com isso. Então, se a gente vive isso, imagina as outras pessoas vivem, né? Então, a gente precisa trabalhar com isso. Sim, sim. É o lado comportamental. Então, a gente tem que ter o nosso propósito firmado com os nossos objetivos. Sim. As nossas expectativas, elas têm que ser superadas para a gente se manter motivado sempre. Sempre. Né? Eu entendo ali que parte da motivação é a gente que gera, né? Sim. Mas o ambiente que a gente vive, ele também pode gerar essa motivação ou desmotivação. Ou desmotivar. Aí você tem que lutar dobrado. Sim. Aí não entra só a questão da nutrição, não. né? Mas a área psicológica Sim. também. Porque o comportamento ainda influencia muito. E aí, você estar num ambiente que não te favorece o crescimento, a mudança ali, acaba sendo desmotivador. Sim. E eu costumo falar, quando você não pode mudar o ambiente, mude a você. Porque você mudando... O que mais... Não sei se acontece isso no seu consultório. Às vezes vem a mulher. Aí ela tá querendo mudar. De repente, o marido vai vir também. Porque ela já mudou. Aí o marido vive... O marido, namorada, enfim, acontece muito. Aí vem o casal. Porque ou um arrasta pro lado, outro pro outro. Não tem como, não tem outro caminho. Ou se não, é a mudança em dupla, em né? dupla, os vai dois já entram os em um dois. consenso ali, não. A gente precisa mudar de vida, porque do jeito que tá, não dá. tá agradável. É isso. Não tá favorecendo nenhum dos dois. É isso. E essa questão do acompanhamento em dupla, gente, eu acho o máximo. Eu amo. Eu atendo muito casal. Ou até mesmo dupla. Dupla de amigas, dupla de amigos. Gente, um motiva o outro. Ótimo. E essa motivação acaba gerando um pouquinho mais de sustentação, né? Sim. Você de acaba ficar tendo firme mais ali, né? adesão ao processo. Sim. E é onde, assim, não tem a mudança somente de uma pessoa, mas de ambas. De duas. E Só que aí é aquela coisa, é um empurrando o outro, é um dedurando o outro. Lenha. Mas você comeu isso tal dia. Um contando a vida do outro. Mas é muito bom, porque tende a fluir mais rápido, né? Dois. Soma mais. Maria, vamos falar. A gente falou aqui sobre a questão do acolhimento, né? Dessa parte de ser humano. Eu costumo falar, assim, uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente tá ali no atendimento, né? A pessoa que tá na minha frente, ela é a pessoa mais importante. Ela é uma pessoa que é o amor da vida de alguém. Então, esse cuidado, assim, pra mim, ele é muito importante. Eu acredito pra você também, né? Sim, completamente. Você se sentir acolhido por uma pessoa que é a primeira vez que você está tendo contato com ela, é algo que te... É como se a pessoa estivesse te abraçando de uma forma... Te ouvir, né? Escuta. Sim, de uma forma indireta. Sim. Então, esse acolhimento que você tem com a pessoa é a conexão que você gera entre duas pessoas desconhecidas. Sim. E aí, eu acho que, nesse momento... Tende a criar mais conexão, né? Muito mais. E aí, a pessoa, ela gera uma confiança em você. E essa confiança é essencial para a pessoa conseguir
se manter segura durante o processo Com do certeza. acompanhamento. Porque é muito ruim você Sentir estar confiança, né? sozinho. É. A solidão ali, o sentimento de solidão, Uhum. ele é ruim. Porque você se sente perdido. Então, ter essa escuta, esse acolhimento, essa forma de você abraçar indiretamente o paciente, é uma forma dele se sentir mais acolhido. Sim, e isso ajuda muito na adesão, né? Sim, Todas essas coisas que a gente completamente. trouxe aqui vai ajudar na adesão. Não adianta a dieta perfeita se a pessoa não consegue executar. Não. E nem sente confiança. A Aí dieta já perfeita é esquece. aquela que você consegue seguir na condição que você tem. Que encaixa na sua rotina. Às vezes, o que tenta fazer? Pegar a rotina e botar numa dieta que acha por aí, né? Não dá certo, é Não o dá contrário. certo. E É a dieta que encaixa na sua vida. Não, tem gente que fica o dia inteiro fora de casa. Você vai fazer receitinha. Que tem jeito, como. não vai. Tem que ser um trem prático. Agora já tem perfil que gosta. Não, eu quero. Me passa a receita, eu quero fazer. Eu gosto de cozinhar. Pronto, já é outro caso. Cada um. Nada de dieta pronta, porque dieta pronta é só pra ter ali. É. Você não vai conseguir seguir. Eu acho que as pessoas se frustram, né? Eu ia até comentar isso com você. Dessa questão da rigidez, de pensar, não, nutrição é rígido, é dieta, é sofrimento. Muito por conta disso, né? Sim, e algo que acaba atrapalhando muito hoje isso é a questão da internet. Muito. É a realidade de outras pessoas que você quer inserir na sua e que não são compatíveis. Sim. É você querer viver uma vida que não é compatível com a sua. É você querer viver uma realidade que não funciona pra você. Só porque você vê o outro fazendo. Exato. E assim, nem sempre o que o outro faz vai dar certo pra você. Sim. Então, a gente tem que entender como funciona a nossa rotina pra gente conseguir encaixar as coisas conforme a nossa rotina. As nossas preferências, os nossos objetivos. Então, é tudo... Prioridades. Sim. Porque quantas pacientes, eu falo principalmente mulheres, né? Às vezes são mães, elas trabalham, ela tem um marido, ela tem a casa, ela tem o trabalho dela, e tem que ser mãe ainda, ela tem que ser um monte de coisa. E aí ela vê ali uma pessoa que tá ali na internet falando, fazendo mil coisas, acordando às 5 horas da manhã e correndo e... Meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu não consigo, eu quero fazer e aí não dá conta, se frustra. É o Por quê? ato Você de tá se comparando, comparar. pegando a sua régua e colocando na do outro ali. Impossível. É injusto, né? É Muito, covarde fazer isso. Muito. E aí é onde a pessoa sempre fala, a grama do vizinho é sempre mais Sempre verde mais que a verde. minha. Não. Peraí. A grama do vizinho é verde porque ele tá cuidando Sim. do que é dele. Do que é dele. E a sua? Você tá cuidando da sua? Ou você tá só olhando pro lado. Exato. Olhar pra frente, olhar pra você. Exato. É Então, é a gente parar de enxergar a realidade dos outros e enxergar a sua realidade. Sim, É você viver a sua vida e deixar de viver a vida dos outros. sim. Porque se você estiver vivendo a vida do outro, a sua tá ficando pra trás. Enquanto o outro tá crescendo. Sim. Não tem como você seguir na mesma linha que a dele. Não tem jeito. Se você tá deixando você pra trás. O outro vai crescer e você vai ficar parado. E aí vem a frustração. Vem a frustração. Ah, o outro consegue ou não. Então, que tal você focar mais em você do que no outro? Exato. Né? Isso me recorda algo importante também da gente falar, que é a questão de como as pessoas enxergam a nutrição. Nutrição não é restrição. Exato. Nutrição é mais sobre a inclusão do que exclusão. exclusão. Aham. Com certeza. Total. Hoje, assim, o paciente chega no consultório e fala, eu quero parar de comer isso, isso, isso e isso. Não. Calma lá. É Vamos onde falar. entra o comportamento. Aham. Vamos voltar no comportamento. De que forma você enxerga esse alimento? Por que você está julgando o alimento sendo que ele nunca fez nada? Sim. Mas você que denominou ele a algo vilão? Sim, e gera muitas dúvidas, né? Eu tô com um programa rodando, o Reconnect, e aí, eu posso comer macarrão, aí pão, não sei o quê. Então, as pessoas, elas têm todo um pensamento de, não pode carboidrato, não pode pão, não pode macarrão, por quê? Criaram isso, né? Não, E aí, não é sobre excluir tudo. E quando você enxerga um alimento como proibido, aí que quer mesmo. Não posso comer chocolate. Pronto, agora o que quer? Aí você bota chocolate na dieta, a pessoa nem quer comer. Sim, sim. E restrição nunca vai funcionar. Porque o Não é o alimento, caminho, ele né? nunca vai ser considerado vilão. O alimento, ele é combustível.
Então, a gente precisa dele para manter nosso corpo Cada um ativo. tem sua função. Assim, é impossível falar que uma pessoa sobrevive à base de água e planta. Sim. Não tem como falar. Uh-uh. O carboidrato que as pessoas falam, meu Deus, tirei todo o carboidrato. Não tá? tô comendo Agora me carboidrato fala. no jantar. Agora me fala, você tá conseguindo treinar? É, Tá fraco. conseguindo progredir carga? Não tá, com certeza. Como que uma não tá. pessoa vai viver sem o principal combustível da vida dela, que é o Que vai dar carboidrato? energia, né? O pão. Gente, coitado do pão. Coitado. Ele é inofensível. Nunca fez nada na vida. Nunca. O pão francês quentinho na hora, quem que não gosta? E o arroz à noite? Deus me livre. Vira 10 mil calorias do Nossa, nada. virar Não, gente. É. Calma. Procure um profissional pra te ajudar, Desconstruir pra te acompanhar. isso. Não Que tem... nutrição não é sobre isso, não é sobre excluir. Nunca vai ser. Nunca. E aí, é até importante da gente falar o tanto que conecta um Sim. assunto com o outro. A nutrição, comportamento, Totalmente. a mentalidade. Não, é sensacional. É Sensacional. incrível. Por isso que eu amo, por isso que a Eu gente também vive amo. isso. Sim. E Maria, vamos falar sobre disciplina, né? Que você até tocou nesse assunto, eu acho legal. Você acha que disciplina é algo que se constrói? Diariamente. Total. Diariamente. É igual eu falei, a motivação, ela não te leva a ter resultado, mas a disciplina é o que te faz alcançar suas metas. É E a você fazer o que constância, tem né? que ser feito todos Sim. os dias, você querendo, você não querendo. Então, é a construção diária. É o que eu falo, assim, eu não preciso de 100% todos os dias. Eu preciso de 1%. Sim. No final do mês, isso vai me acrescentar incrível, muito mais Eu do coloquei que você ser constante. 1% feito é melhor do que 99% planejado. Sim, porque é a prática, é a ação, é a o todo execução. dia. Isso vale pra tudo, não é? A gente tá falando aqui sobre alimentação, treino, mas é pra tudo, é pro Pra seu tudo. trabalho, é pro objetivo que você quer atingir profissionalmente, é tudo. Então, essa questão de plano alimentar, dieta, nem nós, eu e você, a gente não segue 100% do plano alimentar que a gente faz pra gente. Por que a gente vai cobrar do outro que siga 100%? Às vezes, quem vai seguir 100%? A pessoa que vive disso, o atleta ali, que vive e respira isso. Nós, seres humanos, que temos outras coisas, né? Assim, pra fazer, não. Então, o que eu normalmente sempre peço pro paciente? Não desiste. Se errou aqui, volta na próxima refeição. Não chuta o balde, não, pelo amor de Deus. A síndrome do jaquê, né? Já que eu comi aqui também, agora o resto do final de semana eu vou jacar. Sim, Pronto, aí lascou tudo. Não tem como. É o ser constante. Tem dias que vai estar aqui, tem dias que vai estar aqui, mas você vai continuar. Ó. Você quer o equilíbrio? O equilíbrio. Você pensa lá, seu coração. Você tá internado, tá lá assim, né? Aí o equilíbrio foi com Deus. Morreu. O equilíbrio não existe. O equilíbrio não existe. É você encontrar o meio termo ali, né? Não quero ficar equilibrada, não, ó. Morreu. Engraçado que eu nunca parei pra ter essa percepção. Interessante. Sim. Interessante. Mas é isso. Você construir diariamente e se manter motivado ali, fazendo. Sim. Fazendo o que precisa ser feito. Não tem outro caminho, né? Não tem. Não tem um atalho. Não tem um caminho que se torna mais fácil. Sim. É você que vai ficando mais forte. Exatamente. Você vai sendo fortalecido no processo. Sim. Perfeito isso. Gostei. Muito bom. A mudança, ela não acontece só a partir da dieta. São os desafios também. Muito. Totalmente. É como você vai enfrentar isso, é como você vai enfrentar as pessoas, o ambiente que você vive. Sim. Porque a gente precisa também criar opinião. Sim. Hoje, as pessoas têm medo de falar não. E eu acho tem medo que de ser julgada, o não, né? ele tem que ser imposto ali no momento certo. Na hora certa. Porque senão as pessoas acabam moldando a sua vida. Isso. Uhum. E aí você acaba deixando a sua decisão ali para trás para viver uma realidade que os outros estão moldando para você. Te inserindo, né? Exato.
Eu vejo muita gente vivendo a Isso é realidade verdade. dos outros, o que os outros estão pregando, mas esquecendo de viver a realidade dele. É. Maria, isso é muito legal da gente falar, porque às vezes o paciente chega, né, querendo mudar, ele vem com a decisão, ele marca uma consulta, vem fazer o acompanhamento, aí ele senta, ele fala, mas aí as pessoas estão achando que eu sou chata, eu não quero comer isso, aí fica ali. Eu vejo muito isso, tipo, nossa, quero reduzir o álcool, mas meu amigo fica falando, só mais uma, Medo só do mais uma, julgamento, medo do né? julgamento. Nossa, é chata agora, você tá de dieta, você tá não sei o quê. Então, as pessoas, elas têm esse medo disso, desse julgamento do que o outro vai falar. E aí, ela é uma forma dela se sabotar também pra ela não mudar. Não, eu não vou mudar não, porque é meu amigo. Aí eu falo, de duas uma, ou você vai mudar o seu ambiente, ou você vai mudar de ambiente. Uhum. Porque não tem como viver no mesmo... Não tem. Não, De não tem duas, como você uma. prosperar nesse ambiente, né? No ambiente de pessoas que ficam te estimulando a algo que não faz sentido pra A você. gente tem que se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso. Sim, Porque é onde a gente enxerga, que a gente vê o quanto as pessoas estão capacitadas em te acrescentar. sim, É isso. exato. Você tem que andar com pessoas que têm o mesmo propósito Propósito de que o seu. vida que o seu. Porque se você não tiver, você fica Não flui. no lugar ali, não sai. Sim. Maria, vamos falar agora sobre essa parte, né? Que ninguém mostra ali, às vezes, a rotina, o bastidor, essa parte de empreender, né? Que é um negócio que não é fácil, né? A gente ama o que a gente faz, mas claro que existem os desafios, né? E assim, eu vejo você muito ativo ali também, né? Nas redes, tem o consultório, né? A movimentação. Como que é essa rotina aí por trás dessa vida de Nutri? Olha, tem dia que eu falo, meu Deus, como eu consegui fazer 48 horas, 24 horas virar 48. 48. Mas eu acho que a maneira como que a gente leva as coisas muda. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir. Uhum. Mas eu consigo. Sim. É o fato de confiar, né? Mas a vida por trás dos bastidores... Ela acontece. Ela acontece, ela tá ali 24/7. Então, todos os dias, 24 horas, a gente... Quando eu não tô trabalhando, eu tô estudando. Eu ajudo meu namorado também na loja dele. Uhum. Então, assim, além da Nutri... Muitas funções, né? Além da Nutri de consultório, tem a Nutri empresária, tem a Nutri ali, que precisa dar atenção para a família, tem a Nutri... Que tem a sua vida social. Exatamente. A sua vida, a sua saúde, né? Que precisa cuidar. Com certeza. E assim, acontece. A vida nos bastidores, por mais que a gente não mostra, por mais que às vezes a internet ali, ela mostra somente 10% da nossa realidade, ela tá acontecendo. Sim. E aí eu tiro um pouquinho desses 10% para as pessoas saberem mais, conhecerem mais sobre quem é a Maria Carolina ali por trás, né? Sim. Tento trazer a minha rotina, os meus treinos, a Nutri de consultório ali nos atendimentos, gerando insight ali, conteúdo pro meu Instagram. Então, a vida acontece. Dosando ali, né? Ixi! Uma organização pra fazer tudo rodar. Mas é engraçado a gente falar sobre isso, porque eu tava refletindo também sobre essa questão, né? Desses bastidor. Eu lembro do dia que eu pedi pra viver isso. Então, a gente continua ali. Porque era isso que a gente queria, né? Lá atrás, quando a gente tava na faculdade. E é engraçado que cada vida que a gente atende no consultório, ela carrega em você um propósito. Nossa, sim. Sim. Então, cada pessoa que a gente atende ali, a gente gera um propósito na vida dela e ela está gerando na nossa vida um propósito. E ela está fazendo com que a gente alcance os nossos objetivos, as nossas metas individuais, por mais que ela não saiba. Mas ela está contribuindo. E o quanto que ela incentiva a gente e motiva a gente a continuar. Às vezes eu aprendo muito mais com o paciente do que ele aprende comigo. Às vezes eu sinto isso, sabe? Eu sinto esse sentimento bom. E assim, eu acho que a vida, ela é sobre o que a gente deixa nas pessoas, né? Porque a gente vai embora daqui dessa terra sem levar nada. Mas o que você vai deixar no outro ali? Você vai deixar uma dieta que você passou? Ou você vai deixar um legado, um legado, uma história, uma frase que você falou que impactou essa pessoa e falou, nossa, né? A transformação mesmo. Ali a gente fala, transformação de vida. Mas o que é a transformação de fato? É o que você deixa ali no outro, né? Com certeza, completamente. O seu legado aqui, ele tem que fazer sentido para as pessoas que estão ficando.
Então, por isso que a gente gerar experiências, propósitos, vivências, se conectar com as pessoas é importante para o nosso crescimento e desenvolvimento, assim como a parte da pessoa acrescentar na nossa vida, a gente está acrescentando na dela também. Com certeza, é uma troca ali, né? Isso é muito bom. Completamente. Então, tem que fazer sentido. E isso que faz a gente continuar, né? O propósito. Sim. O propósito, ele não é o que eu sempre falo aqui em toda conversa que eu tenho aqui nesse podcast. O nome do podcast, Podcoff com propósito. Mas o propósito, ele não é uma coisa só. O nosso propósito não é ser nutricionista. Não é a nossa profissão. Não, é impactar vidas. Ele é poder estar servindo o outro. Que eu acredito muito nisso. Que a minha missão, para muito além de qualquer coisa, é servir. Sim. Seja através da nutrição, seja através desse podcast. Então, é realmente gerar algo ali na outra pessoa, né? E eu acho que é sobre isso. Sobre o que a gente deixa. O processo, e faz sentido. ele gera o propósito. O propósito gera o processo ali também, né? Sim, por que você acorda todos os dias e por quem? O porquê e o por quem. Às vezes é por quem ainda nem nasceu que você tá fazendo todos os dias. Sim. Seus filhos. Eu não tenho filho ainda, mas tudo que eu faço hoje é por eles. Sim, por mais que a gente não tenha vivência, conhecimento, experiência, né? Mas o que a gente faz tem um propósito por trás. Tem que ter um sentido, né? Porque senão você começa a acordar todos os dias. Ai, nossa, mas é uma segunda-feira. Eu acordo segunda-feira, eu vou atender. Uhul, segunda-feira. Mais um dia que eu acordei, mais um dia que eu estou contribuindo para a vida das pessoas. É isso. Elas estão contribuindo para minha vida. Com certeza. Muito bom. E Maria, o que você considera, assim... Última pergunta aqui pra você. Última não, tem mais algumas. O que você considera mais racional ou mais emocional nas decisões que você toma, assim, na sua vida, no trabalho? Eu sou aquela pessoa mais racional. Eu não sou tanto pelo lado emotivo. Eu tomo a decisão pelo que eu acho que você pensa. É o certo. Eu sou aquela pessoa 8 ou 80. Ou é tudo pra mim ou não é nada. Eu não consigo ser meio termo. Um morno. Não consigo. Então, eu acho que assim, se a gente não tiver certeza das nossas decisões, a gente não consegue tomar decisão que precisam ser tomadas. Sim. E às vezes isso é bom, às vezes não. Porque a gente não consegue ser maleável. A gente é muito intensa, né? E eu sou essa pessoa, muito intensa. Ou eu consigo me doar demais pra pessoa, eu não me dou de nada. Ou entrega ou não entrega. Exato. Ou faz ou não faz. Então, assim, eu sou muito racional. Eu vou pelo lado do que precisa ser feito. Não vou pelo lado da emoção. Porque a emoção passa, né? Eu vou pelo que faz sentido pra mim e o que tem que ser feito. Então, o meu lado racional, ele fala mais alto do que o lado emocional. Eu era muito emocional, de tomar decisão pro lado emocional e tudo, mas eu tive muitas vivências que me levaram a ser mais racional possível. Com certeza. E eu não me arrependo hora nenhuma de ser essa pessoa, de tomar as decisões que precisam ser tomadas, porque eu só tive crescimento com elas. Eu só acrescentei na minha vida com isso. Então, eu aprendi muito. A gente quebra a cara, a gente se frustra e tudo, mas a gente consegue tirar um proveito de todas as situações e entender o propósito de cada acontecimento. Sim. Então, se aconteceu é porque tinha que acontecer. Se essa decisão você tomou foi por seu bem, foi pensando em você. Então, esse lado racional meu grita muito, fala muito alto. É o que a gente falou sobre ser fortalecido no processo, né? Porque isso também aconteceu comigo. Eu era uma pessoa totalmente emocional. Hoje em dia, a vida, ela deu, vários... Quiser ficar comigo, fica. Quem não quiser também, Tchau, obrigado. Espero que eu tenha te acrescentado alguma coisa na vida, mas não dá pra continuar. Mas tá tudo bem, tá legal, mas... Exatamente, não dá pra ser uma estátua ali que as pessoas podem fazer o que elas bem quiserem com você, não. Entendeu? E isso é um processo de autoconhecimento também. É importante a gente falar, porque você entende o que você merece, o que você não merece, o que você aceita e o que você não aceita. Exatamente. E ponto. A ambiência, ela te molda. Totalmente. Maria, e o que você acha, assim, o que você acredita que é o que mais conecta você com as pessoas que se conectam com você, as pessoas que são seus pacientes? O que você acha que é essa coisa que mais conecta? O meu estilo de vida. 100%. As pessoas se inspiram muito.
no que eu vivo, No que você vive. no que eu prego diariamente. Então, hoje as pessoas me procuram porque elas se inspiraram no meu estilo de vida. Entender isso muda De ser uma muito o pessoa jogo. muito flexível. Aham. Eu entendo... Aberta. Eu entendo o meu lado profissional, o meu lado pessoal. Não deixo de aproveitar os momentos. Eu vivo cada momento. E eu sou aquela pessoa humana. Uhum. Eu sou aquela pessoa Acima de acessível. Eu faço de tudo. Eu não deixo de fazer nada do que eu gosto. Inclusive, eu amo cafés superfaturados. Amo! E aí as pessoas falam, mas eu me senti culpado de ir num café, numa cafeteria, comer algo diferente. Gente, aproveita Relaxa. o momento. Me chama! Não tem coisa, assim, melhor do que você viver o momento agora. em si, o agora. E isso assim, as coisas se tornam muito mais leve. Então, esse meu lado de ser muito flexível com as coisas, de fazer o que tem que ser feito, mas também ser maleável com as outras coisas em relação a saídas, a comer o que eu gosto, a aproveitar os momentos, a beber um drink ali, um vinho, eu amo vinho, então eu aproveito os momentos e eu sempre incentivo isso. Você aproveitar o momento com as pessoas, porque o processo se torna muito mais leve. Sim. E é tudo que nós temos, né, Maria? O aqui e o agora. A gente não sabe como a gente... É o aqui e o agora. Eu e você conversando. É isso daqui que a gente tem. É a única certeza que a gente tem, é isso. Sim. O amanhã, na hora que nós saímos ali, que fomos pegar o nosso carro, fomos embora, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Não. É só o agora, então por que não aproveitar, né? O exemplo que eu gosto muito de dar é como que a gente recusa um biscoito de vó. Exato. Com um café na hora, bolinho. passado na hora. Uhum. É irresistível. É memória Porque afetiva. ali não é só o alimento. É o momento. É o momento. É a gente tem que pessoa. enxergar os alimentos além Sim. das calorias. Sim. Caloria importa, sim, mas e o momento? E o momento. E a vivência? Exato. O que é uma refeição dentro de 150 refeições que a gente faz durante o mês? Isso faz tornar mais leve, isso faz com que você não queira exagerar. É uma forma incrível. Muda, né, totalmente o contexto. Então, você vai não porque vai ter bolo de aniversário e docinho. Não, você vai por aquela pessoa. E aí, você vai comer um docinho e tá beleza. Sim. Né? Você não vai, nossa, meu Deus do céu. E agora, o que eu vou comer? Aí você chega lá, aí vai dar até um desespero, você vai comer exageradamente, não vai aproveitar o momento, vai sentir culpa, vai voltar pra casa triste, e aí? Isso não faz parte, a Não nutrição faz ela não é parte, pesada não desse é tanto, isso, ela não, é leve. Ela é leve. Só que as pessoas ainda estão no processo de aprender. Sim. E se Deus E quiser... a gente tá aqui pra isso também, né? Exato, Pra a gente ajudar. tá aqui pra mostrar, pra provar Sim. que a gente consegue ter vida ali social, Sim, com certeza. além desses objetivos maiores, né? A gente Sim. consegue alcançar nossas metas, Exato. não deixando de viver. Sim. Vivendo. A vida passa, e os momentos? Sim. Ficam. Ficam. Marca, né? Memória. Exato. Perfeito. É igual a questão da memória afetiva. Tem um alimento que toda vez que eu for comer, eu vou lembrar da minha mãe e aquilo dali vai me fortalecer. Aham. Porque eu sei que eu posso comer ele, eu sei que ele vai me gerar um sentimento Bom. muito bom de afetividade, né? E ele não vai me atrapalhar. Sim. Exato. Teve um dia que eu atendi um paciente que ele falou assim... Nossa, aí ele teve uma lembrança. Nossa, eu amava batatinha com carne moída e farinha. Eu falei, vamos fazer. Tipo assim, ele tinha perdido a mãe, sabe? Uhum. E aí ele lembrou disso. Por que não? Comer algo que lembra, traz uma memória ali. Isso é muito experiência. bom, é. Reviver a experiência. Não, quando você come aquela coisa, você chega a lembrar do cheiro da pessoa, você lembra daquele momento, né? Nossa. A nutrição é enriquece. isso. Deixa o processo mais leve. Você Sim. tem a percepção de que você pode tudo, só não pode comer tudo. Sim. Né? Isso Então, é bíblico. Você sim. pode tudo, mas nem tudo te convém. Exato. Então, assim, É. a gente tem que ter... encontrar um equilíbrio, né? Sim. Então, a gente pode tudo, só não pode comer tudo. Uhum. E aí é onde É criar essa autonomia ali, né? Exato. É isso. Perfeito. Maria, para finalizar aqui o nosso papo, que tá muito legal, quero te fazer 2 perguntas. Na verdade, uma pergunta e pedir para você deixar uma mensagem pra galera também, né? Mas se você pudesse falar com a Maria lá do início da sua trajetória, o que você diria para ela hoje? Para ela continuar. Que por mais difícil que esteja, hoje eu estou muito mais perto do que quando eu comecei do meu propósito. Perfeito.
Então, continuar, mesmo com as dificuldades, porque todo processo, ele gera um propósito. Uau. E eu trabalho com isso, né? Sim. Então, o processo que eu estou vivendo, ele tem um propósito na minha vida. E esse propósito, estou buscando aperfeiçoar mais ainda. E uma frase final para finalizar a nutrição, ela não muda somente a minha vida, mas ela muda a vida de todas as pessoas que estão ao meu redor. E que decidem viver, né? Sim. Nutrição é isso. Muito bom. Muito obrigada, Maria. E onde que as pessoas podem te encontrar? Redes sociais? No meu Instagram, NutriMariaCarolina _ Estarei por lá. Quem me seguir, sigo de volta. Vai ser um prazer tê-los lá na minha rede social, me acompanhando a minha rotina. Eu sempre posto muito dos meus treinos, da minha alimentação, de como funciona o meu lado de nutri de consultório, meus atendimentos ali. Consigo captar bastantes insights através da consulta e eu abordo os assuntos ali por meio dos stories para gerar conhecimento por cada pessoa que está me acompanhando por lá. Então, vai ser um prazer tê-los comigo nessa rede social. Maravilhosa, gente. Maria é inspiração. Vocês vão lá acompanhar ela, vocês vão ver, entender tudo que a gente falou aqui. Então, obrigada, Maria, por ter aceitado esse convite, por toda a troca, por toda a parceria, que você sabe que é pra muito além disso aqui. Muito. Muito além. Que a gente possa seguir juntas. Muito sucesso pra você na sua jornada. Conte comigo sempre. E muito obrigada. Tenho certeza que foi muito inspirador, muito motivador também pra quem ficou aqui até o final. Ai, muito obrigada. Eu que te agradeço o convite. É sempre uma honra estar com você, aprender mais com você também. A gente aprende muito uma com a outra, com né? certeza. Desde a época da faculdade. Sempre foi de somar. Sempre incentivando, sempre vibrando com as conquistas umas das outras. E é isso. O nosso propósito é esse. É Sim. impactar vidas, é gerar conexão. Sim, exato. E eu tenho certeza que a nossa trajetória, ela só está começando. Só começa. O nosso caminho aí, se Deus quiser, ele vai se fortalecer cada vez mais. Deus já nos abençoe, eu tenho certeza Amém. que a nossa vida consegue iluminar a vida de outras pessoas também. Sim, que possa ser sempre assim, né? Se Deus Através quiser, de nós. Ele quer e Amém, a gente também. amém. Amém, Maria. Muito obrigada. E muito obrigada para você que ficou até o final também. Curte, comenta, compartilha esse episódio, se inscreve no canal, porque aí as pessoas vão entender que o nosso canal é relevante e vai entregar isso para mais vidas. Então, muito obrigada por ter ficado até o final. Deixa seu comentário aqui. Qual foi o maior insight, o maior aprendizado que você tirou aqui da conversa com a Maria Carolina? Então, assim, foi muito legal. Escrevam aqui. E para você que não nos acompanha nas redes sociais, Podcoff com propósito, do jeito que escreve, @Podcoff com propósito. Lá a gente sempre tá compartilhando os episódios. Então, para ficar por dentro de todas as novidades, de tudo que vai acontecer, acompanha a gente por lá também. E eu tô no Instagram como anapaulab.nutri, né? Então, tudo que eu e a Maria conversamos aqui, né? De tudo que a gente vive, eu tô sempre compartilhando lá. E vai ser uma honra ter você por lá também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Uhul!